E nós sabemos que esse texto de Isaías é o versículo onde o Senhor Deus consola aqueles israelitas fiéis ao Senhor, né, que estavam sendo levados ao cativeiro babilônico e estavam passando ali por uma situação adversa. O medo pairava no ar, havia uma dificuldade, um perigo iminente, e havia muitas dúvidas, porque nós sempre ficamos inseguros com aquilo que é novo que está chegando. E ali era uma situação nova. Aqueles homens e mulheres fiéis a Deus, que permaneceram fiéis a Deus, estavam agora sendo levados ao cativeiro babilônico. E havia um medo, havia uma insegurança, um medo do futuro, das coisas que poderiam acontecer. E uma das coisas fantásticas da Bíblia, que sempre assim nos deixa a cada dia mais loucos para participar dela e comer desse maná diário que o Senhor nos dá, é que a Bíblia, ela sempre vai nos permitir percebermos a fragilidade de sentimentos de cada personagem bíblico. Nós vamos sentindo ali as sensações, os temores, né, as inseguranças que cada um ali passou em cada episódio bíblico. E não foi diferente nesse texto. Quando o Senhor diz aqui ao povo, não temas, porque eu sou contigo, eu o fortalecerei. Na verdade, ele estava dando uma resposta àquilo que estava sendo dito e que ele estava percebendo no coração daqueles israelitas. E eu pensei muito nesse texto durante esses dias, essas últimas semanas. Eu estou acompanhando uma irmã querida lá em Guará, uma mulher de oração, uma das nossas intercessoras, faz parte da liderança, anda muito junto comigo, e ela está enfrentando um câncer de mama, e eu tenho andado bem perto dela, ela não tem família, né, em Guará, então, assim, aquilo que a gente pode estar dando assistência, não apenas pastoral, mas como também amiga, como irmã em Cristo, andando com ela, participando até de algumas consultas, e enquanto nós estávamos no Hospital do Câncer em Franca, em São Paulo, ela passava por um procedimento. Enquanto eu aguardava aquele procedimento, eu fui para um jardim bonito que tinha ali naquele hospital. E fiquei olhando ali aquela paisagem, aquelas flores, um jardim bem imponente, bem bonito mesmo, que traz uma paz, uma beleza, uma fragrância maravilhosa. E eu fiquei pensando o quanto o jardim traz isso para nós, o quanto o jardim nos traz a sensação de paz, olharmos para a natureza, e quanto aquilo era necessário naquele hospital, naquele momento. Mas eu quero fazer uma conexão aqui agora com um jardim, aonde que por mais que fosse bonito, aonde que por mais que tivesse uma história, por ser chamado o Jardim da Prensa, ou o Jardim, né, do Getsêmani, nós sabemos de um jardim que está contido aqui no Evangelho de Marcos, aonde não se contemplava muito a beleza daquele jardim. Não se contemplava nesse episódio específico a fragrância das oliveiras, mas ali se contemplava alguém com um coração angustiado e com um sentimento também de medo. E eu quero que você abra comigo então no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Onde vai nos dizer que o Senhor, nos textos anteriores, teve ali um momento com os discípulos, um momento profundo, um momento de alinhamento, um momento de últimas considerações, um momento importante, né, diante ali dos discípulos. E a palavra vai nos dizer, então, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, que o Senhor Jesus, ele vai até o jardim do Getsêmani para orar. Leva ali com ele alguns dos seus discípulos, os mais chegados, os mais próximos. E a palavra vai nos dizer no Evangelho de Mateus 14, no versículo 35, diz que, indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orava. E quando você continua o texto, vai mostrar que ele estava aflito e angustiado. Se você for para o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 44, vai dizer, o próprio Senhor Jesus dizendo, estou angustiado
de forma intensamente. Então nós vamos perceber que até mesmo o Senhor Jesus nos permitiu estarmos cientes da sua fragilidade num dia difícil, da sua fragilidade num momento adverso na sua vida. Jesus tinha noção completa do que aconteceria. E o quanto nós aprendemos com essa imagem, porque vai nos mostrar um sentimento de medo no coração do Senhor Jesus. E quão bondoso Ele foi em nos permitir ver isso nele. Naquele que nós nos espelhamos. Naquele no qual nós vivemos a nossa vida para nos parecermos com Ele. E muitas vezes somos ensinados de que Jesus, apesar de ser um homem, Ele, na forma corpórea de homem, né, encarnado como homem, Ele também tinha suas fragilidades, apesar de muitos dizerem que Ele era um homem muito forte. Sim, forte. Assim como eu e você precisamos ser, mas Ele também tinha suas fragilidades. E esse momento aqui do Jardim do Getsemane mostra muito claramente isso. Ele viu algo no futuro tão forte, tão sombrio, a ponto dele orar ao Pai, pedindo, se possível, uma mudança do quadro, uma mudança nos planos. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42, diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Nós aqui podemos perceber a fragilidade humana de Jesus, o medo ali presente no coração de Jesus, o temor por aquilo que aconteceria. Nós estamos aqui hoje, Santa Ceia, a mesa está posta, e ainda que nós hoje temos a mesa como um memorial, para Jesus era algo que Ele sabia que iria acontecer. Não havia acontecido ainda, mas Ele sabia que aconteceria, a ponto de ter poucos momentos antes ensinado seus discípulos a participarem da mesa, a serem assiduamente participantes da mesa, lembrando aquilo que ainda aconteceria, que seria o seu sacrifício na cruz. Nós não vemos em Jesus nenhum tipo de máscara de poder, mas ouvimos um pedido de força. Naquele momento em que Ele fala: Senhor, se queres, afasta de mim esse cálice. Era um pedido de socorro. Não havia ali uma máscara de que eu sou um herói e eu suporto tudo, mas ali de forma muito clara e explícita, sem máscara nenhuma, Ele estava dizendo: socorro. Eu preciso de força para esse momento. Eu preciso da ajuda do Senhor para enfrentar esse momento na qual eu vou passar. E o fato dele ter orado nos convida a fazer o mesmo em cada momento da nossa vida. Porque todos nós aqui enfrentamos dificuldades. Todos nós, de alguma maneira, passamos por um momento, até mesmo durante essa semana, onde nós precisamos clamar e dizer: socorro, Senhor. Socorro, o que eu faço? Como agir diante dessa situação? Porque o Senhor tem a visão plena de todas as coisas, mas eu não. No nosso caso, como humanos, nós não conseguimos ver o amanhã, nós conseguimos acreditar que o Senhor é conosco, mas diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, diante de uma surpresa, nós não sabemos o que acontecerá amanhã, e nós então somos, através desse texto, onde o Senhor ora, clamando a Deus por ajuda, de que se possível afastasse aquele cálice, ao mesmo tempo como se fosse um pedido de socorro, nós somos estimulados a fazer o mesmo, a orar diante das dificuldades, a orar diante daquelas situações em que nós não temos ideia do que vai acontecer. Por mais que confiemos em Deus, por mais que tenhamos no Senhor o nosso socorro, que tenhamos nele a nossa esperança, o medo do que pode acontecer, muitas vezes nos desestabiliza. Muitas vezes tira a nossa força para caminhar, para continuarmos dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. E Jesus diz então: Pai, se quiseres, tira de mim esse sofrimento. Mas Ele poderia muito bem, ao invés de ter dito isso a Deus,
Ele poderia ter virado para aqueles 12 homens ainda ali, no momento da ceia, em que eles estavam ali partilhando as considerações finais, no momento profundo de intimidade, aonde Jesus lavava os pés dos discípulos. Ele poderia, naquele momento em que ele sentia o amor dos discípulos por ele, que ele sentia a amizade dos discípulos, que ele via o crescimento daqueles homens que deixaram tudo para servi-lo. Ele poderia naquele momento ter dito para eles: meus amigos, me ajudem, eu estou com medo. Meus amigos, estejam comigo, porque eu estou com muito medo. Ele fez isso de uma maneira sutil, levando-os até o Getsemane. Mas ele poderia ter feito esse pedido de forma explícita. Mas ele decidiu fazer esse pedido de forma explícita ao Senhor. Ele poderia também ter aproveitado a reunião daqueles 12 homens e dizer: vamos fazer aqui uma reunião de oração. Vamos clamar ao Senhor aqui para que algo aconteça. E quem sabe Ele possa me livrar do que tem para acontecer. Mas não. Ele decidiu se submeter à vontade do Pai e dizer ao Senhor o que estava em seu coração. Abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu estou com medo. Eu preciso de força. Eu sei que o que me espera é grande. Eu sei que o que me espera é um momento de muita dor. E eu preciso do Senhor. Mas quando ele então enfrentou o medo, a primeira pessoa que ouviu dos seus lábios o seu temor foi o próprio Senhor. Foi o Pai eterno. Sabe, infelizmente, muitos de nós, no passado, quando tínhamos medo, nós iríamos para um bar. Nós iríamos para uma festa, espairecer, camuflar o medo através da falsa alegria, através de um copo de álcool, de alguma coisa que nos entorpecesse e nos fizesse esquecer daquela angústia que estamos sentindo, do medo de algo que teremos que enfrentar. Sabe, outros, infelizmente, para tentar superar o medo, o pânico, o pavor do que está por vir, se afundam no trabalho. Trabalham dia e noite, fazem horas extras, pensando: se eu não pensar no que está por acontecer, eu não sofro tanto. Outros buscam alívio por meio dos exercícios, por meio dos esportes, usando como uma desculpa de que é para espairecer um pouco, para acabar com as energias, etc. Mas, na verdade, é uma fuga de algo que poderia ser muito mais simples: ir até os pés do Senhor e dizer: socorro. É muito comum na nossa geração, e isso é lícito, não estou dizendo contra, isso é lícito, nós buscarmos uma terapia, buscarmos uma forma de alguém nos ouvir e nos ajudar. Isso é lícito e importante, e eu sempre indico isso para as minhas ovelhas, de acordo com as necessidades de cada um. Mas nós não podemos nos esquecer que antes mesmo de um momento terapêutico com um profissional, nós não podemos nos esquecer do exemplo que o Senhor Jesus nos deu, de irmos para um lugar isolado, para um lugar onde nós possamos nos ajoelhar, rasgar a nossa alma e dizer: socorro, Senhor, porque eu estou com medo do que está por vir. Sabe, isso não faz de você uma pessoa menor. Pelo contrário, te faz alguém dependente do Criador. Te faz alguém dependente do Deus Pai Todo-Poderoso, que tem na palma das suas mãos a minha e a sua vida. Por isso eu e você precisamos sim assumir nos dias em que estamos frágeis, porque a fragilidade, meu irmão, minha irmã, é para todos nós. É para todos nós. O pastor Deuvani aqui mesmo falou: em 15 dias, 7 sepultamentos. Que coração não fica fragilizado? Há poucos dias nós passamos por uma situação parecida. Muitas pessoas ali sendo recolhidas e nós ali
confortando as famílias, pregando em culto fúnebre. Que dor! Que dor! E como aquilo não nos abalar e não nos deixar sensíveis e frágeis. E nós precisamos ter a humildade de dizer para o Senhor: Senhor, eu confio em Ti. Eu creio em Ti, eu creio no Teu poder. Mas eu preciso te dizer que eu estou com medo. Eu preciso te dizer que, se fosse possível, eu queria que o Senhor me livrasse dessa situação, que o Senhor não me permitisse passar por ela. Porém, Senhor, eis aqui o teu servo, a tua serva, me dê força, que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Amém? Jesus, ele não disse para ninguém o seu medo. A primeira pessoa que o ouviu foi o Pai. Angustiado, em aflição, ele derramou a sua alma perante Deus. E 1000 anos antes, ainda com o rei Davi, Davi exortava aquelas pessoas cheias de medo a fazerem o mesmo, a irem para a presença do Senhor e se derramar diante de Deus e dizer que Ele era a sua força e sua fortaleza. Não é isso que nos diz o Salmo 23, versículo 4? Eu não temerei mal algum. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou com medo, porém em Ti eu lanço fora o medo, e não vou temer mal algum, porque o versículo todo diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Davi já havia descoberto também essa maravilhosa graça que o Senhor nos deu de podermos nos achegar diante dEle e rasgarmos o nosso coração, declararmos a Sua palavra, declararmos a Sua fidelidade para nos fortalecer. Como Davi podia fazer tal afirmação diante de tantas dificuldades? Simples. Por que ele tinha tanta certeza da vitória? Simples. Porque ele sabia aonde procurar força. Davi era alguém que já estava acostumado a ficar sozinho. Sabe, eu e você precisamos criar o hábito da solitude. Eu e você precisamos criar o hábito de ficar a sós para ouvir Deus falar conosco. Nós estamos num mundo, num tempo, onde quando estamos sozinhos, aparentemente sozinhos, mas estamos com todos, através disso aqui. É ou não é? Parados, num quarto, num escritório, num jardim, a gente parece estar meditando, até parecemos estar ouvindo a voz de Deus, mas na verdade nós estamos ouvindo várias vozes, através da internet, através de tantas informações que chegam até nós. Eu e você precisamos criar o hábito de fazer como Davi fazia em pastos verdejantes, ficar meditando sobre o Senhor, como Jesus estava naquele jardim, meditando sobre o Senhor, clamando e rasgando o seu coração diante dEle. Em vez de Davi se voltar às vezes para as suas ovelhas e dizer: e agora? O que será de nós? Ele dizia para o pastor, o supremo pastor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o Senhor está comigo ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Em vez de fixar os seus olhos nos problemas, Davi fixava os seus olhos para a vara e para o cajado. Ele não fixava no tamanho da sua dificuldade. E assim como Jesus, que ali naquele momento ele diz: se possível, passa de mim, se fores tua vontade, passa de mim esse cálice. Ele fixou na verdade no próprio Pai, pois ele diz: contudo, seja feita a tua vontade, porque eu sei que o Senhor me guarda, eu sei que o Senhor está comigo. A vara, nós sabemos que é o Senhor protegendo e corrigindo, o cajado guiando e resgatando. Davi sabia por que dizer: não temerei mal algum. Eu tenho a Chloe, vocês viram aí a menininha comigo, é minha filha, é a caçulinha, temporã. Eu tive a Chloe com 47 anos, quando descobri que ia ser vó. 4 meses que minha filha estava grávida, fiquei grávida também. E foi uma gravidez temporã, o corpo já não era mais de uma menina,
Então, eu tive algumas intercorrências na gravidez e eu tive uma pré-eclâmpsia pós-parto. E na noite em que eu comecei a convulsionar, na noite em que eu pensei que era a minha última noite, eu olhei para a Chloe, para o bercinho, e sentindo muito mal, muita gente em cima de mim, aparelho de cá, e liga isso, liga aquilo outro. Eu lembro muito claramente o Senhor lembrando ao meu coração esse versículo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Quando nós tiramos o foco daquilo que nos dá medo, para colocarmos o foco na segurança que há em Cristo, a segurança que há em Deus, tudo vai se acalmando dentro de nós. Às vezes ao redor não se acalmou, mas aqui dentro já o Senhor trouxe paz. Naquele momento fui me acalmando, a pressão foi baixando, as coisas foram normalizando, porque o próprio Espírito Santo trouxe a minha memória de que o Senhor era comigo. E meu irmão, minha irmã, Ele é contigo também. Ele é com você a cada dia da tua vida, em cada momento de enfrentamento. E eu não sei como anda a sua vida nessa manhã. Eu sei que você se dedicou ao Senhor como servo fiel, a vir participar da mesa, a estar aqui adorando, louvando, cultuando ao Senhor. Eu sei que você, apesar das suas limitações e dificuldades, você se esforçou para estar aqui. Mas eu sei também, embasado na palavra de Deus, que existe para você consolo, conforto e fortalecimento. Porque é isso que o Senhor disse para aqueles que são fiéis: não temas, pois eu sou contigo. Não se assombres, pois eu sou o seu Deus. Amém? Nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, num dia de reflexão. Olharmos para a mesa e lembrarmos de tudo que Jesus fez por nós. E é bom nós lembrarmos que Ele começou a sofrer, não foi ali enquanto estava sendo interrogado por Caifás, não era enquanto ele levava chicotadas, não era enquanto estavam zombando, ridicularizando o mestre, não era apenas enquanto ele carregava aquela cruz, não era enquanto ele foi pregado numa cruz, mas ele começou a sentir dor por mim e por você, ainda lá no Getsêmani. Ali ele já estava sofrendo por mim e por você, e a mesa é para nos lembrar disso, que ele foi capaz, ele se permitiu voluntariamente sofrer tudo isso em nosso lugar. E quem sabe hoje Deus quer que você decida mostrar para Ele como está o seu coração. Quem sabe você já comentou com alguém que você está aflito, que você está aflita. Quem sabe você já comentou com alguma pessoa que existe algo que está te tirando a paz, que está te trazendo uma insegurança, mas por algum motivo, você ainda não teve a oportunidade de dizer para o Senhor: eu estou com medo. Eu sei que o Senhor está comigo, mas eu estou com medo do que está para acontecer. Quem sabe hoje nessa ceia, não vai ser uma ceia onde você toma dizendo ao Senhor: Pai, pode ser que amanhã eu sofra, mas eu quero te dizer que eu me submeto à tua vontade, e ainda que eu esteja com medo, eu estou contigo. Estou aqui mais uma vez, renovando a minha aliança contigo, participando da mesa, comendo do pão, bebendo do suco, bebendo do teu sangue, Senhor, participando de tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Pode ser que muitos estejam também enfrentando dias difíceis, lutas sem fim, tentações aterrorizantes. Quantas tentações nos sobrevêm? E a gente fica com medo de cair em alguma delas. E é necessária a vigilância de cá, a vigilância de lá. Mas nós nos conhecemos e sabemos: eu preciso da ajuda do Senhor. Meu irmão, minha irmã, há força e consolo para você nessa manhã. Amém? Há também, sabe o que? Perdão. Porque a mesa vai nos lembrar de tudo que o Senhor fez.
do sangue dele que foi derramado, pois o texto que nós lemos de Marcos e de Lucas diz que ele estava tão agonizando, estava com tanta agonia a ponto de suar gotas como de sangue. Ele derramou todo o seu sangue por mim e por você, derramou a sua vida por mim e por você, para nos perdoar os nossos pecados, para nos lavar de toda a nossa injustiça. E hoje nós podemos estar diante de Deus, perdoados e livres da sentença da acusação, porque o Cordeiro foi morto e venceu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Nós temos muito que glorificar o Senhor, e sabendo que hoje há consolo, que hoje há força, que hoje há também perdão para as nossas vidas. Davi diz no Salmos 34, versículo 4, busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Glória a Deus que nós podemos buscar o Senhor, e enquanto vamos então na fonte certa, na fonte que precisa ser o primeiro das nossas vidas, o primeiro lugar onde nós devemos buscar forças, nós podemos encontrar ali força e livramento dos nossos temores, meus irmãos e irmãs. Glória a Deus por isso, que amanhã, segundona, nós podemos enfrentar os desafios da vida, sabendo que Ele está conosco. Podemos enfrentar as dificuldades, as adversidades, sejam elas familiares, financeiras, físicas, profissionais, ministeriais, sabendo que existe um Deus que me entende porque passou por algo parecido, que entende o meu sofrimento, a minha fragilidade, mas que não somente entende, está disposto a me fortalecer para que eu não desista, mas que como Ele eu possa dizer ao Senhor, seja feita a tua vontade. Amém? Que todas as vezes que nós olharmos para a mesa, possamos lembrar, através desse memorial, que o Senhor decidiu fazer o que fosse necessário por mim e para a nossa salvação, a minha salvação e a sua salvação. A Santa Ceia é a concretização de todas as promessas do cuidado do Senhor conosco. Quando Isaías dizia, não temas, Israel, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. A Santa Ceia é o memorial que nos lembra que a maior das promessas foi cumprida. O Messias veio e salvou a todos nós. Paulo nos orienta lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Sabe, às vezes isso é lícito, é necessário, nós nos preocupamos tanto em perscrutar o nosso coração, num autoexame, para saber se existem pecados que nós ainda não confessamos, não abandonamos, mas às vezes nós nos esquecemos de examinar se as nossas posturas estão sendo realmente posturas de fé diante de Deus. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E no dia de ceia é um dia de também de examinarmos o nosso coração para percebermos se o nosso coração tem realmente estado pleno de fé a ponto do Senhor ser o primeiro a conhecer as nossas angústias. Se o Senhor tem sido o primeiro a ouvir as aflições do nosso coração. E hoje é dia até mesmo de nos arrependermos, caso nós cheguemos à conclusão de que nós falamos com todos e deixamos o Senhor para depois. Às vezes você fala com o cônjuge, você fala com o filho, você fala com os seus pais, você fala com um amigo, uma amiga, pastor, pastora. A última pessoa em que você se dedica de forma pessoal e particular a falar é o Senhor. Hoje é dia de nós nos arrependermos disso. Foi cantado algo maravilhoso aqui com as irmãs. Que o Senhor nos ouve antes mesmo de falarmos. Que o Senhor responde até mesmo os nossos gemidos. Mas sabe, como pastora, como aquela pessoa que acompanha vidas,
Eu não sei Brasília, mas eu falo por Guará. Não é incomum ver as pessoas chorarem muito para as outras, mas não chorar aos pés do Senhor. Aquilo que deveria ser prioridade, aquilo que deveria ser tão facilmente feito por nós, filhos e filhas do Senhor, crentes do Senhor. Muitas vezes buscamos soluções, buscamos desabafos e não vamos ao Senhor. E nessa manhã, diante da mesa, nesse autoexame, eu queria que juntamente comigo, você se examinasse. E você aí buscasse na sua memória os últimos momentos que você tem vivido, as dificuldades que você enfrentou. Seja sincero para você e para Deus. Quando a notícia ruim chegou, com quem você falou primeiro? Quando você teve vontade de desistir, para quem você desabafou primeiro? Nós precisamos nos atentar com isso. Porque dia de Santa Ceia é dia de nós colocarmos tudo em ordem aqui dentro. Tudo em ordem aqui dentro. Volto a dizer, não é errado desabafar, pelo contrário. Triste é a pessoa que anda sozinha. Infeliz é essa pessoa. Eclesiastes nos diz que nós precisamos andar junto, porque se um cair, o outro levanta. Mas não se esqueça que a primeira pessoa é Deus. Existe um trono no teu coração, onde está assentado o Senhor. E Ele precisa ocupar plenamente em todos os momentos, em todas as situações da tua vida. Amém? Se for o caso, então, peça perdão ao Senhor hoje. Volte a ter nele a segurança do aconchego, do desabafo. Porque diante do Senhor, embanhado em seu amor, nós nos lembramos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí não há mais o que temer. Nós temos força para prosseguir. Nós temos força para continuar. Para você que cuida de outras pessoas, você tem força para cuidar das suas questões e das questões que você também ajuda os outros a cuidar. Amém? Em nome de Jesus, que ao partilharmos do pão e o cálice, sejamos renovados na confiança de que Deus é conosco em todas as situações, nos fortalecendo. Eu quero te convidar a orar comigo nessa manhã, antes de participarmos da ceia, antes de eu passar para o pastor Deuvani. Se possível, aqueles que podem, que têm saúde, que podem por isso, eu queria te convidar a ficar de joelhos. É possível, pastor? Vamos orar ao Senhor. Você que não pode, fique da maneira que for mais confortável, ou que o seu coração desejar, sentado ou em pé. Mas fale ao Senhor agora. Oh, Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti nesta manhã, Senhor. Nós rasgamos a nossa alma e o nosso coração diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nesta manhã de Santa Ceia, nesta manhã em que participamos desse memorial, que participamos da mesa do Senhor, Pai. Nós agora estamos diante de Ti, Senhor, pedindo ajuda-nos. Ajuda-nos a perscrutar o nosso coração, a fazermos um autoexame de nós mesmos, ó Pai, e vermos como estamos, ó Deus, diante das situações diárias da nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós queremos depositar em Ti a nossa confiança. Nós sabemos, Senhor, que as dificuldades elas virão, o dia mau virá. Senhor, mas nós queremos dizer ao Senhor, como Davi disse, Senhor, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo.
Nós queremos acreditar, Senhor, confiar e verbalizar isso nesta manhã, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, se nós, ó Pai, abrimos a nossa boca, confidelizamos, meu Pai, os nossos sentimentos para pessoas, meu Deus, ao invés de primeiro chegarmos aos teus pés, rasgando a nossa alma e o nosso coração. Perdoa-nos, meu Deus, se buscamos meios, meu Pai, lícitos ou ilícitos, para fazer, meu Pai, com que o alívio no nosso ser viesse. Perdoa-nos, Pai. Que o Senhor venha agora com o teu sangue precioso derramado naquela cruz por nós, nos lavando e nos limpando, Senhor, nos lavando da nossa incredulidade, lavando, Senhor, a nossa alma, Pai, o nosso coração, Senhor, da negligência de não estarmos, meu Deus, derramando a nossa alma primeiramente ao Senhor. Toma a nossa mente, o nosso coração nesta manhã, Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo, ajuda-nos, ó Deus, a sermos responsáveis diante do Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a sermos corajosos e dizermos a verdade para Deus, dizermos que estamos com medo, que estamos inseguros. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos a orar como convém, Espírito Santo, faça-nos, ó Deus, estarmos em Tua presença, derramando a nossa alma e o nosso coração. Nós confiamos em Ti, mas por mais que confiemos em Ti, Senhor, existem momentos, meu Pai, em que nós sentimos medo, sim, que nos sentimos frágeis, sim, e nós queremos Te agradecer por Jesus nos permitir percebermos isto nele, para que nós pudéssemos, ó Pai, também em oração, meu Deus, suplicar pelo Teu favor, pelo Teu socorro, Deus. Toma as nossas vidas nesta manhã, Senhor. Nós Te entregamos o nosso coração, nós Te entregamos a nossa vida, nós Te rasgamos a nossa alma, Espírito Santo. Fale com o Senhor, meu querido, minha querida, aquilo que você precisa dizer a Ele. Diga a Ele aquilo que você precisaria ter dito somente para Ele, ou primeiramente a Ele. Fale com o Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, nós glorificamos o Senhor e Te entregamos as nossas vidas, Te entregamos, ó Deus, o nosso coração rendido ao Senhor, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Pastor Deuvani. Obrigadão, viu? Graças a Deus. Irmãos, que mensagem, que momento.